Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Diz assim a Sagrada Escritura: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daquele lado, exclamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, meus queridos, de tempos em tempos, as dinâmicas da vida, elas nos colocam em situações complicadas e desafiadoras. Nós, vira e mexe, a gente está enfrentando um negocinho pesado aí, um negócio brabo. Vira e mexe, a gente encontra desafios duríssimos na nossa caminhada. Muitos deles afetam profundamente o nosso emocional e até mesmo o nosso espiritual. A gente acaba sendo afetado de alguma forma com todas essas problemáticas que surgem. E para as mães, esses momentos podem ainda ser mais dolorosos e intensos. Porque mãe é mãe, né, gente? A verdade é que quando a mulher ela se torna mãe, geralmente ela deixa de viver apenas para si. Os filhos tornam-se o alvo da sua dedicação. Então, virou mãe. A gente, pai, a gente tem a noção, geralmente a gente tem a noção que quando a gente se tornou-se pai de fato, quando a gente vê a criança. A gente viu a criança e bate aquele negócio, né, Diego? Viu a criança, já era. Agora eu sou pai. Mas a mãe, pelos relatos que eu escuto, quando ela está gerando, ela já é mãe. Ela já mudou, tu já mudou aqui, ó. A mente já mudou, a mente já se transformou. Ela tornou-se mãe de fato. E quando são crianças pequenas, aí os desafios são maiores. Porque são as visitas recorrentes aos pediatras, as consultas médicas, as noites mal dormidas. As mães aí que já têm filhos crescidos, né? Lembro das noites mal dormidas. Aquelas visitas rotineiras ao pronto-socorro. Tem que sair correndo aqui, vai ao pronto-socorro. A época da escola, que as crianças começam a dar trabalho na escola, olha só. Começa a receber aqueles bilhetinhos da escola. E quando cresce, irmão, eu ouso dizer que a preocupação continua a mesma. Porque o amor e a dedicação, ela não muda. Eles não mudam. Eles continuam. Eles continuam intensos. Nós temos aqui o relato de uma mulher desesperada. De uma mulher em crise, imergida na sua dor. De uma mulher que morava num lugar onde não havia esperança alguma. Ela era uma estrangeira. Ela estava numa região fora dos territórios de Israel. Essa região também estava debaixo da ocupação do Império Romano. E o Império Romano era extremamente opressor. Ela vivia numa situação social também bastante difícil. Todas as dificuldades que os israelitas encontravam em virtude da dominação do Império Romano,
essa mulher se encontrava também. Porém, o problema dela não era físico. O problema dela era espiritual. A sua filha estava endemoniada. Ela não tinha esperança. Ela estava em um lugar onde ela não poderia ser assistida nesta demanda. Afinal de contas, na terra onde ela vivia, o Deus de Israel não era cultuado. Mas por algo espetacular, por algo inesperado, por aquelas coisas que só acontecem na nossa vida em virtude da determinação de Deus, esta mulher tem um encontro com Jesus. Veja bem, não é ela que sai da sua terra e vai de encontro a Jesus, mas é Jesus que entra na sua terra e vai de encontro a ela. Ela tem um encontro com Cristo. E ao encontrar-se com Cristo, a sua realidade ela é transformada. Essa história aqui ela tem muitos ensinamentos. Essa história nos ensina que mesmo diante de circunstâncias que aos olhos humanos parecem ser impossíveis de serem resolvidas, nós precisamos manter a nossa fé acesa e viva. Nós precisamos manter a nossa esperança acesa e viva. Sabe por quê? Porque onde Jesus atua, há socorro, adoração e cura. Meu irmão, minha irmã, mamães queridas, nós estamos no lugar da atuação de Deus. Deus nesta manhã vem ao teu socorro para poder te curar e para poder te abençoar. A minha expectativa nesta manhã é que possamos ser encorajados pela palavra de Deus a mantermos a nossa fé viva, mesmo em cenários desesperadores. Porque para Jesus atuar, Jesus atuou aqui. Foi criada uma atmosfera. Houve uma atmosfera aqui, nesse ambiente, nesse diálogo, nessa circunstância, houve uma atmosfera. E essa atmosfera, ela possibilitou o derramar da bênção de Cristo. Eu peço para você, com todo carinho, por favor, que a gente agora volte para o texto, no versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Por que Jesus estava indo para lá? Gente, Jesus estava cansado. Lá em Israel era só briga, era só perseguição, era só calúnia. Ele estava sendo perseguido o tempo todo pelos mestres judeus. Jesus foi ali para recarregar suas baterias. É importante a gente pensar que ele é 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Na restrição da sua divindade, ele precisava descansar. Então Jesus ele está sendo acusado pelos mestres judeus de imundo. Os seus discípulos estão sendo chamados de profanos. Ele está sendo acusado de endemoniado, que ele faz as obras, não em nome de Deus, mas em nome dos demônios, que ele não guarda a tradição, que eles não lavam as mãos antes de comer. Então Jesus resolve sair da terra de Israel e ir para uma terra estrangeira para poder descansar, para poder sair um pouco do foco dessa confusão toda. Mas ao chegar nessa terra, no versículo 22, eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha que interessante. Enquanto os religiosos, enquanto os mestres da lei, enquanto os entendedores da Torá chamavam Jesus de endemoniado, esta mulher se dirige a Jesus pelo seu título
messiânico. Ela chama Jesus de filho de Davi. Ela se dirige a Jesus de forma correta. O povo da promessa não estava se importando com a promessa, mas aqueles que inicialmente não foram destinados à promessa se apropriaram da promessa. Essa mulher, ao ver Jesus, ela não titubeia. Ela chama Jesus de filho de Davi. Ela reconhece a divindade de Cristo. E ao reconhecer a divindade de Cristo, ela se humilha diante de Cristo. Porque ela declara: tenha compaixão de mim. Ajuda essa aflita aqui, meu Jesus. Ajuda essa mulher de dores. Ajuda essa mulher que está sofrendo por causa de um filho. Minha irmã, eu me dirijo a você nesta manhã. Você pode até estar sofrendo por causa do teu filho, mas a ajuda vem de Jesus. Mas ela se humilhou. Houve humildade aqui. Ela humilhou-se diante de Cristo. Versículo 23. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Meu querido, minha querida, quando a gente se humilha diante de Jesus, quando a gente chega de Jesus de forma certa, declarando que Ele é Deus, e se humilhando diante dEle, nós nos posicionamos de forma adequada para enfrentar situações desafiadoras. Porque essa humildade, ela é importante para que nos momentos de silêncio nós possamos ter o equilíbrio para permanecer. Quando somos recebidos com silêncio, em resposta aos nossos anseios. Ela está gritando atrás de Jesus, ela está clamando, ela está desesperada. E o texto vai dizer: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Meu irmão, vai ter um momento que Jesus vai fazer assim para mim e para você, ó. Vai ter um momento que eu e você, a gente vai gritar, a gente vai espernear, a gente vai fazer o escarcéu, e a resposta que a gente vai ter é isso aqui, ó: silêncio. Mas isto não significa que Jesus não está escutando. Humildade, quando parece que ninguém se importa com a nossa dor. Manda ele embora. Está importunando a gente. Quero saber o que você está sentindo. Não quero saber o que você está sentindo. Está atrapalhando a nossa jornada. Está atrapalhando o nosso projeto. Está atrapalhando o nosso planejamento. Meu irmão, minha irmã, nessa casa de fé, você nunca atrapalha. Vem do jeito que você tiver aí. É do jeito que você tiver aí que você tem que vir. É do jeito que você tiver aí. Porque nessa casa de fé aqui você nunca atrapalha. Humildade, quando somos desprezados e abandonados. A palavra dos discípulos para aquela mulher e para Jesus foi: despede, manda embora. Tira ela daqui. Algumas vezes a gente recebe essas palavras também. Palavras de desprezo, palavras de abandono. Palavras que ferem a nossa alma. Humildade quando enfrentamos oposições ao invés de acolhimento. Aquela mulher só queria ser acolhida. Aquela mulher só queria ser recebida. Aquela mulher só queria que a sua demanda fosse atendida. Mas os discípulos pediram para que ela fosse mandada embora. Aí você fala assim, pode estar falando assim: não, na minha vida está acontecendo algo semelhante. Eu peço a Deus, eu clamo, eu faço jejum, eu venho para o culto na quarta-feira, eu estou aqui firmado com Deus, estou perseverando, mas eu não vejo as coisas acontecendo.
Eu não vejo a realidade da minha casa mudando. Eu não vejo a realidade da minha família se transformando. Parece que Jesus não está me respondendo. Aí você olha para o versículo 24, Jesus não responde aos discípulos. Os discípulos ele ignora. Mas a mulher vai responder, versículo 23, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus responde. Ele não deixa aquela mulher sem resposta. Só que a resposta que ele traz para ela não é a resposta que ela queria ouvir. Sabe qual é o problema, meu irmão e minha irmã? Que às vezes a gente procura a resposta de Deus, e a resposta que Deus traz é a resposta que a gente não quer ouvir. E nesse momento a gente precisa de humildade para reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Porque Jesus falou para ela assim, ó, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi a resposta que ela não queria ouvir. Manter-se humilde, mesmo que inicialmente não sejamos respondidos como desejaríamos. Sabe por quê? Porque ela poderia ter dado as costas para Jesus, ela poderia ter espraguejado Jesus, ela poderia ter feito igual aos mestres judeus, dizendo que Jesus não servia para nada. Mas ao contrário, ela disse, versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Em resposta à negativa de Deus, esta mãe não faz muxoxo, esta mãe não faz cara feia, esta mãe não diz, eu vou abandonar tudo. Mas ela se coloca aos pés de Cristo, adora Cristo e diz para Cristo, ajude-me. Ela se adora a Jesus Cristo. Ela se coloca a adoração diante de Jesus. Meu irmão, mesmo que Jesus não esteja nos respondendo da maneira como a gente quer, se Ele é Deus na nossa vida, a gente coloca nosso joelho no chão e adora a Ele. E a gente continua dizendo, Jesus, tu me deu a resposta, mesmo assim, socorre-me. Venha ao meu encontro, meu Jesus. Atende a minha causa. E por que a gente se humilha diante de Jesus? Porque Jesus se humilhou diante do Pai. E Ele se humilhou voluntariamente. E ao entregar-se na cruz, Ele expressou obediência e adoração a Deus. Ele restringiu-se em forma humana e adorou a Deus através do seu sacrifício na cruz. Mesmo que a resposta na minha e na tua vida, no primeiro momento, seja uma resposta negativa, a palavra que eu tenho para você e para mim, principalmente nesta manhã, é: adore a Jesus Cristo. Coloque o teu joelho diante de Jesus Cristo. Continue firme na presença de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nesse ambiente de adoração, nesse ambiente onde Jesus estava atuando, ela se humilhou diante de Cristo. Mas ela também perseverou. Porque no versículo 28, aí Jesus começa a conversar com ela. Antes Jesus não estava nem falando, estava dando nem ideia. Agora Jesus começa a conversar com ela. Jesus fala assim, versículo 28. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus fala para ela. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que a missão dele inicial era para o povo de Israel. Que ele tinha vindo na sua encarnação para poder restaurar o povo de Israel. Que o momento dos gentios iria chegar. Mas ainda não era aquele momento. Que ela precisava esperar mais um pouco. Que a missão dele era com o seu povo. Era com o povo escolhido. Ele dá essa resposta para ela, dizendo o seguinte, ó, a princípio, você está pedindo, mas a minha missão não é com você. A minha missão é com o povo eleito. A minha missão é com o povo da promessa. Isso dentro daquele contexto.
do Israel do primeiro século, ou do Israel do segundo templo. Só que a resposta desta mulher, ela desconcerta Jesus. Ela vai dizer para Jesus assim, ó. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela não desistiu, meu irmão. Ela perseverou. Ela não desistiu. Na história da igreja, tem um relato de uma irmã nossa, chamada Mônica. Essa Mônica, a irmã Mônica, ela era uma crente, fiel a Deus. Era uma pessoa que vivia na esperança do retorno de Jesus Cristo. Essa irmã Mônica, ela tinha um filho muito inteligente. O filho dela era brilhante. Tinha uma capacidade cognitiva sensacional. Porém, na sua juventude, o seu filho se desvia do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor. Ele se envolve em orgias, se envolve em bebedeiras. Ele se torna uma pessoa extremamente devassa. Ele dá as costas para a fé cristã e adota filosofias que eram contrárias à palavra de Deus. Ele vai tornar-se mestre de uma filosofia que era conhecida como maniqueísmo, que era a ideia de duas forças, o bem e o mal, equivalentes entre si, lutando e concorrendo. É uma ideia anticristã. O filho da irmã Mônica, ele se torna mestre dessa ideia. A irmã Mônica ora durante 15 anos pela conversão do seu filho. Ela faz jejum, ela faz orações, ela faz gabinete pastoral, ela se aconselha com os pastores, ela chora, ela clama, ela derrama a sua vida no altar e exclama: o filho da minha aflição não pode se perder. O filho do meu choro, o filho das minhas lágrimas, ele não pode ser perdido. A irmã Mônica persevera em oração para que seu filho pudesse ser salvo. Passaram-se anos. E o filho da irmã Mônica começa a ouvir um pregador. Hoje à noite vai ter um pregador aqui proclamando a palavra de Deus. Quem sabe hoje é dia de salvação de um filho de alguém nesta casa. O filho da irmã Mônica começa a ouvir um pregador. E a palavra deste pregador começa a incomodar o filho dela. Ele fica incomodado. Ele fica angustiado. E ao terminar o sermão deste pregador, ao ouvir o chamado do evangelho, o filho da irmã Mônica sai correndo da igreja, vai para a praça, desesperado, angustiado. E ele vê crianças brincando de um lado para o outro na praça, fazendo uma brincadeira e gritando: tome lê, tome lê, tome lê. O filho da irmã Mônica, ele abre a Bíblia, na carta aos Romanos, e lê aquele trecho: despojai-vos e entregai-vos ao Senhor Jesus Cristo. Despojai-vos de toda a malícia, de toda a maledicência, de todas as orgias, e entregai-vos ao Senhor Jesus Cristo. O filho da irmã Mônica convertido a Cristo. O filho da irmã Mônica entrega a sua vida a Jesus. Pela sua mãe ter perseverado. Pela sua mãe ter orado. Pela sua mãe não ter desistido. O filho da irmã Mônica passou a ser conhecido como Agostinho de Hipona, o maior teólogo da história da igreja. Aquele que normatizou a doutrina da igreja durante 1000 anos. Minha irmã, persevere em oração. Continue em oração. Mesmo que a primeira resposta seja não. Continue em oração. Permaneça fiel.
mesmo em situações que parecem ser irreversíveis. Permaneça fiel. Sabe por quê? Essa mulher aqui do texto, quando Jesus falou para ela que não era bom tirar a comida dos filhos e dar para o cachorrinho, ela não discordou de Jesus, não. Ela falou: Jesus, o senhor está certo. O senhor tem toda a razão. O senhor está correto naquilo que o senhor está falando. Não é bom tirar a comida do filho e dar para o cachorrinho mesmo, não. Mas os cachorrinhos estão debaixo da mesa comendo as migalhas dos seus donos. Esta mulher, ela preservou a sua fé com otimismo diante daquele que tudo pode prover. Ela se colocou diante de Jesus e falou assim: é verdade, Jesus, eu só preciso da tua migalha. Meu irmão, uma mãe enganjada, uma mãe dedicada, uma mãe inspirada, ela é capaz de qualquer coisa, meu irmão. Não é verdade, pastor? Eu nunca vi na Escritura alguém deixar Jesus sem palavras. Essa mulher deixou Jesus sem palavras. Os fariseus vieram, Jesus ia lá e dava. Os saduceus vinham, Jesus dava. Os mestres da lei vinham, Jesus dava. Essa mulher deixou Jesus sem palavras. Jesus veio com a motivação, veio com a resposta, e ela desmontou Jesus. Jesus olhou: mulher, que grande é a tua fé. Que a sua fé seja o instrumento de transformação e de mudança na tua casa. Que a tua fé seja instrumento de transformação e mudança na tua família. Que a tua oração e a tua dedicação possa deixar Jesus sem resposta e falar: eu vou te abençoar porque eu serei glorificado no teu meio. Porque Jesus é o nosso exemplo de perseverança. Ele perseverou em servir ao Pai, sendo fiel em tudo, incondicionalmente. Ele perseverou e foi fiel a Deus. Ele foi salvo 100% pelas obras. Que a nossa perseverança possa expressar a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Que independente das circunstâncias, independente das respostas, independente das lutas, nós possamos permanecer e perseverar sendo fiéis a Deus. Porque neste ambiente de adoração, neste ambiente de cura, neste ambiente de socorro, depois dela se humilhar, depois dela perseverar, Jesus foi lá e providenciou a recompensa. Versículo 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, mulher! Que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aí ele chega para os discípulos, aqueles que estavam escolhidos para dar prosseguimento à missão, aqueles que estavam sendo treinados para quando Jesus fosse assunto ao céu, eles continuassem com a obra. Aí, meus filhos, a fé de vocês, é pequenininha. Olha a fé dessa mulher. Aprende aí no discipulado, aprende no discipulado. Eu estou discipulando vocês. Olha a fé dessa mulher. Que grande fé essa mulher tem. Vocês estão aqui comigo todos os dias e vocês não têm essa fé. Que grande fé esta mulher tem. A fé dela contrastou com a fé dos discípulos, com a fé dos mestres da lei, com a fé do povo da promessa. Porque simplesmente ela expressou fé e por isso ela foi recompensada. Porque essa recompensa, ela vem quando nós mantemos posicionamentos inabaláveis. Quando você mantém a tua fé, quando você mantém a tua posição, quando você não desiste, quando você não esmorece, essa recompensa vem. Uma grande personagem da história mundial, uma grande personagem da história da humanidade, ele tinha uma mãe, chamada Nancy. A dona Nancy era uma dona de casa. Ela cuidava da sua família,
cuidava dos seus filhos, ou cuidava do seu filho. Ela tinha aquela rotina normal de dona de casa, sabe? Fazia comida, colocava o filho para a escola, fazia aquele bolo de cenoura no final da tarde para tomar aquele cafezinho. Nesse tempinho, ó, que maravilha, ó. Cheiro do aroma do café subindo e o bolo de cenoura sendo degustado. A dona Nancy morava nos Estados Unidos, lá é torta, é muffin, é torta de maçã. Que eu estou brasileirando o negócio, né? Lá é torta de maçã, lá é outras coisas, né? Estou brasileirando. Certo dia, o filho da dona Nancy chega em casa e fala assim: mamãe, trouxe um bilhete da escola. O professor pediu para entregar esse bilhete à senhora. E a dona Nancy lê aquele bilhete. Porque às vezes chega o bilhete da escola, a gente já pensa logo que é problema, né? Mas naquela época não era problema. A dona Nancy lê aquele bilhete, ela se derrama em lágrimas. Ela começa a chorar. Os seus olhos brilham de emoção. E ela lê em voz alta para o seu filho. Palavras do professor. Segundo a dona Nancy. Seu filho é um gênio. Essa escola é pequena demais para ele e não tem professores capacitados para ensiná-lo. Por favor, eduque-o em casa. Foi isso que a dona Nancy leu para o filho dela. Aí a dona Nancy foi e falou: já que nessa escola aqui não tem gente capacitada, eu vou educar meu filho. Aí ela educa o seu filho, dá a melhor educação que ela podia dar dentro de casa. Ela ensina o seu filho a ler, a escrever, a fazer as operações matemáticas. Ela é dedicada na educação do seu filho. Ela é dedicada na instrução formal e na instrução moral do seu filho. O seu filho se torna um cidadão moralmente aceitável, uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole. E o seu filho cresce e se torna um grande gênio da humanidade. Eu estou falando de Thomas Edison, o cara que inventou a eletricidade, gente. O filho da dona Nancy inventa a eletricidade, inventa a lâmpada. É um dos maiores inventores da história da humanidade. Ele se torna uma pessoa muito famosa, muito conhecida, muito rica. A dona Nancy cumpriu essa missão. Anos após ela morrer, o seu filho começa a revirar as coisas dela. Começa a olhar os seus pertences, aquilo que ela tinha deixado. E entre os seus pertences, ele encontra uma carta escondida, que era aquela carta do professor. E ele lê aquela carta novamente. Foi a carta que mudou a vida dele. Ele só se tornou Thomas Edison, o grande inventor, por causa daquela carta. E aquela carta dizia o seguinte: seu filho é mentalmente lento e não podemos mais mantê-lo na escola. Era isso que dizia naquela carta. Só que a dona Nancy não aceitou o diagnóstico. Ela foi até o fim. Ela não aceitou a resposta do diabo, a resposta de Satanás, a resposta da derrota. Ela foi até o fim. O seu filho, ao ler aquela carta, ele chora copiosamente, ele se derrama em lágrimas. E ele escreve no seu diário: Thomas Alva Edison foi um garoto mentalmente lento, que graças a uma mãe heróica se tornou o gênio do século. Minha irmã, meu irmão também. Acredite em Jesus, mesmo que ninguém jamais acredite. Minha irmã, não desista dos teus filhos. Não desista da tua família. Eu estou falando aqui para mães típicas e mães atípicas. Acredite no teu filho. Mesmo que ninguém jamais acredite. Acredite na tua família. Acredite no Jesus da tua família. Acredite no Jesus da tua casa. Porque Ele vai te dar a recompensa. E essa crença, ela exige dedicação. Dedicação para que a nossa missão seja feita integralmente.
para que nós possamos colher frutos doces e duradouros. Para que nesse Dia das Mães você possa estar reunida na tua família, olhar para os teus filhos com todas as virtudes e com todos os defeitos e falar assim: esse aqui é meu, esse aqui jamais eu vou desistir. Porque Jesus jamais desiste de você. Por isso, confie e prossiga fielmente ao lado dele. Que Jesus possa recompensar a nossa fé nesta manhã. Que a gente possa tomar as atitudes corretas diante dele, se humilhando, perseverando, para ser recompensado com a boa, agradável e doce promessa. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.